Sim, eu lembro que começo do ano, ainda a época de Campeonato Paulista, que a gente sempre tenta posicionar os times em relação aos seus objetivos, né? E uma coisa que a gente falava do São Paulo, ainda na época do Rogério Ceni, o São Paulo não vai ter o melhor time individualmente, tecnicamente, do campeonato e vai ter que ganhar muitos jogos, assim, na organização, na entrega, no ambiente. E o ambiente do Morumbi quase nunca tem faltado ao São Paulo, né? De novo, assim, conversando com gente que estava lá, sabe? Mesmo dava pra ver na transmissão, assim, não era um jogo comum, né? Foi um ambiente que, assim, na hora que o torcedor precisou também dar aquele gás a mais para manter o time aceso no jogo, para continuar empurrando, ele nunca faltou. E pega escalação por escalação, mesmo o Palmeiras desfalcado, né? Não é que seja o São Paulo mais incrível que a gente já viu, mas... Tinha mais desfalques que o Palmeiras. O São Paulo tinha seus problemas também, então é um resultado notável. O Palmeiras vai tirar confiança do fato de já ter virado outros confrontos, inclusive contra o próprio São Paulo, e a gente sabe que 90 minutos num jogo de volta no Allianz são longos para todo mundo. Um 2-0 é um resultado totalmente normal no Allianz. Perfeitamente possível, como todos os confrontos que estão para todo mundo que está em desvantagem são. Mas eu acho que o palmeirense que tem aquelas coisinhas ainda com o mercado do Palmeiras, acho que a questão do primeiro volante ela ainda pega, né? Porque você vê que várias vezes a gente percebeu, hoje com 3 zagueiros, talvez até por isso, né? Por não ter esse jogador que pudesse fazer o primeiro volante. Eu acho que, eu entendo o seu ponto sobre o Rony, mas o mais difícil de substituir, eu acho que é esse volante. Talvez tecnicamente, né? Porque você olha para o Endrick, mas é óbvio, assim, acho que o que está acontecendo E as primeiras a gente precisa fazer a ressalva. O São Paulo perdeu, já não tinha o Beraldo, que era um jogador que vinha jogando muito bem na defesa. O São Paulo perde o Caleri e o Luciano no segundo tempo do jogo. E mesmo assim produz o suficiente para ganhar não só de um, mas para ganhar até de mais. Eu acho até que o resultado acabou ficando barato para o que foi o segundo tempo e para o que a gente sabe que costuma ser um jogo de volta no Allianz Parque, como o Léo falou. Então, pelo que produziu, o São Paulo poderia ir até numa situação mais confortável para o Allianz Parque. Mas está muito claro que, assim, o Palmeiras, isso a gente falava depois do jogo contra o Botafogo, depois do jogo contra o Bahia, assim, o Palmeiras tem um problema seríssimo que é a incapacidade de substituir os seus 11 titulares. O Palmeiras, que foi no primeiro ano do Abel um time que você nem sabia quem que ia entrar em campo, você não sabia qual era a escalação titular, quem era titular. Depois virou o oposto disso. Depois virou o oposto, acho que a partir da final de Montevidéu contra o Flamengo você passa a ter um 11 ali indiscutível, a chegada do Arthur para ocupar aquele lugar, acho que foi perfeita, foi pontual, mas ele não está nessa competição. E hoje está muito claro, assim, quando o Palmeiras não tem os seus titulares, a diferença de atuação de todos os caras que entram em relação aos titulares é enorme. Assim, não dá para comparar o que o Endrick joga com o que o Rony joga hoje, evidentemente. Claro. Né? Hoje, claro. Não dá para comparar o Richard Rios com o Zé Rafael, não dá para comparar nenhum dos reservas. E aí a questão que o Léo falou. Mas, de novo, eu faço a ressalva. O São Paulo tinha, talvez, a ausência dos seus jogadores mais importantes e conseguiu encontrar soluções para essas ausências. A gente conversava até fora do ar durante o jogo, né? E o Paulo Calçade trouxe um pensamento com o qual eu concordo plenamente. E o São Paulo mostrou isso contra o Fluminense e mostrou hoje. O São Paulo parece um time maduro o suficiente para jogar de acordo com o jeito do adversário. Então ele neutraliza o Fluminense e, de certa forma, ele faz um jogo que neutraliza o Palmeiras hoje. É muito difícil. Um espaço de 4 dias. Porque a gente está falando do Abel de novembro de 2020 até hoje e do Dorival que assumiu outro dia. Então, né? As coisas, os trabalhos são completamente diferentes. A gente elogia o trabalho do Abel. Aqui no caso do Dorival, se o Palmeiras tem dificuldade de repor quando perde alguém dos 11, o Dorival está trabalhando com um elenco muito maior do que o Abel. Digo maior no sentido de trocas. Contra o Fluminense foi um time diferente no meio de campo, que ele foi reformando depois na segunda etapa. O que eu vejo no São Paulo é o seguinte, temos o nosso jogo para executar e tem o jogo do adversário. Para executar o nosso jogo, precisamos neutralizar o adversário. E aí o que ele faz, o Abel? Ele cria um jogo para barrar o jogo principal do Fluminense e ele consegue fazer isso no primeiro tempo e no segundo é outro São Paulo. Hoje, a mesma coisa. Tanto que ele faz o gol no Fluminense aos 82 minutos e aos 87 hoje. Então o que está acontecendo? O São Paulo joga os 90 e ele tem conseguido não se afobar com 10, com 15, com 20. Sabe como o mundo vai acabar? Não. O mundo não vai acabar no primeiro tempo e ele mostrou isso. O jogo contra o Cruzeiro, que está no meio dessa lista aqui, foi um jogo que doeu pra caramba no São Paulo. O São Paulo deveria ter tido um resultado melhor. Tomou um gol contra, não foi nenhuma bola no gol do São Paulo. Não teve. E isso mostra um caminho que foi alcançado. O que vai acontecer, não sei. Sei que olhando para esse momento, ele pegou o Fluminense. O Fluminense tinha problemas? Tinha. O São Paulo também tem. Hoje o Abel tinha problemas. O Dorival também tem. E não tem um time... O 11 do Dorival, qual é? O Abel, a gente sabe. O Dorival, ele vai mexendo. E ele tem conseguido dar consistência
para o São Paulo enfrentar adversários que são difíceis de serem enfrentados. Difíceis e diferentes. E diferentes. Então ele se moldou para o Fluminense, se moldou para o Palmeiras. Ah, mas não tinha o... É verdade, não tinha. Lembra do aleatório do Corinthians? Não tem nada É o oposto. Exato, por isso que eu falei. Presta atenção. Absoluto oposto. Temos uma continuidade do que o Rogério fez, Exatamente. agregando coisas. Por isso que eu falei, presta atenção aqui e no São Paulo e no Corinthians. Um é um jogo aleatório, com volume desordenado. Aí o goleiro trabalha, mas você não tira muita coisa. Esse aqui tem um jogo mais consciente, você vê no time. Não, e acho que é bom a gente ressaltar e lembrar do que foi o jogo no Brasileiro também, entre eles. Porque o Palmeiras venceu, 2-0. mas a atuação do São Paulo foi boa. O São Paulo não jogou mal aquela partida, o São Paulo poderia ter tido um outro resultado. Então eu acho que assim, é mais um jogo, mais um episódio para isso que você está falando. Porque nem sempre o placar reflete o que você faz dentro de campo. Acho que o próprio Palmeiras, inclusive, nos seus últimos maus resultados, a gente chegou aqui e falou, né, que depois do jogo contra o Bahia, a derrota acaba sendo muito cruel. O Palmeiras poderia ter vencido até aquele jogo e acabou perdendo com um gol no final. O jogo contra o Botafogo, acho que foi um jogo equilibrado, você poderia ter tido empate e tal. Hoje não. Hoje, acho que assim, hoje é um jogo em que o São Paulo foi superior, não digo do começo ao fim, mas como disse o Dorival, talvez dos 20 minutos do primeiro tempo até o final o São Paulo foi superior, fez valer o mando, e isso é uma coisa curiosa também nesse confronto, né? Se a gente pegar a história recente, desde os novos estádios de Corinthians e de Palmeiras, a gente vai ver que entre Palmeiras e Corinthians, o fator mando de campo conta muito pouco, muito pouco. Não conta. Porém, mantém a marcação na frente, mantém a pressão, faz o jogo de força que o São Paulo fez hoje, posicionado do jeito irretocável pelo Dorival. Irretocável. Assim, então, se falávamos sobre a questão do Corinthians, o que vai fazer, só quero lembrar uma coisa antes de passar a bola. A direção do São Paulo, ela esperou menos do que esperar a permanência do Rogério, porque ela viu o Dorival no mercado e ela viu a situação do Corinthians. Então, eu que faço aqui algumas vezes críticas às questões de decisões do São Paulo, aqui eu tenho que elogiar porque está muito claro que pelo menos fora de campo, a direção do São Paulo deu um drible na direção do adversário e por isso hoje o São Paulo tem um bom caminho, tem um time competitivo, enquanto o adversário continua nadando. Lembrando só que o Corinthians escolheu o Cuca antes do Dorival. No dia seguinte, foi, né? Exato. A escolha do Dorival. Amigos, de nada adiantou a presidente do Palmeiras fazer um escarcéu antes da partida, pressionando a arbitragem, né? Pressionou muito a arbitragem, queria, nesse clássico São Paulo 1, Palmeiras 0, o primeiro da Copa do Brasil, ganhar ou tirar uma vantagem disso, pressionar o árbitro, né? Mas o juiz não se incomodou, apitou a partida direitinho e não tem dúvida nenhuma que o São Paulo mereceu ganhar do Palmeiras. Então, dona Leila, busca outra tática, né? Se a senhora quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Mas, de qualquer forma, não tem problema. A senhora está lá, falou, disse o que tinha que dizer, respondeu a todas as perguntas, tentou fazer a coisa ao velho estilo, mas acabou se complicando, porque a senhora não sabe fazer isso. A senhora é uma mulher de escritório, é uma mulher de gabinete, uma empresária fabulosa, mas não sabe criticar, não sabe o que é futebol. O futebol tem os seus atalhos. E o São Paulo, por falar em atalho, aproveitou todos os atalhos que apareceram e saiu o gol que colocou o tricolor na frente do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras vai jogar, não se sabe aonde, né? Não sabe onde é o jogo, né? Se fosse no Allianz Parque, eu dizia para você que estava liquidado, o Palmeiras estava classificado. Mas como pode ser em outro estádio, o bicho vai pegar. Amigo ligado aqui na Placar TV, e deu São Paulo no primeiro jogo do clássico contra o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Golaço! Um senhor gol do lateral direito Rafinha. Que pedrada no ângulo direito do Everton. A bola ainda conta com desvio leve na cabeça do zagueiro Luan do Palmeiras, mas a bola tinha endereço. O Rafinha fez um grande jogo, melhor em campo na minha opinião. Colocou o Dudu no bolso. O Piquerez também não se criou em cima dele. Quando entrou o Breno Lopes no segundo tempo, então, e aí ficou muito mais fácil pro Rafinha, porque o Palmeiras com o Breno Lopes parece que joga com 10, um atleta inútil dentro de campo. Tanto é que em cima do Breno Lopes nasce o chute do Rafinha, que vai fazer uma marcação completamente atabalhoada, errado, enfim, um jogador que não tem capacidade para jogar no Palmeiras. O Rafinha, claro, jogando com toda a experiência, fez um belíssimo gol e também o primeiro resultado em favor do São Paulo neste duelo de 180 minutos. Dorival, muito inteligente, abriu o jogo em cima dos três zagueiros da equipe do Palmeiras. João Martins, por outro lado, hoje em substituição ao Abel, foi muito mal. Deveria ter desfeito a linha no segundo tempo, porque o São Paulo perdeu o Calera e o Luciano machucados. Os dois no primeiro tempo não conseguiram jogar. Aliás, o Calera até perdeu um baita de um gol na etapa inicial, tirando a bola do Everton. Depois, num bate-rebate, colocou a bola na rede pelo lado de fora. O Palmeiras perdeu a chance de ganhar meio campo. Veiga mal, Dudu, como eu já disse, mal. O Endrick não apareceu pra jogar. Enfim, um Palmeiras que não existiu lá no Morumbi diante do Tricolor. E pior ainda, não foi modificado corretamente. Poderia ter aberto mão do Richard Rios.
péssimo em campo. O pior jogador em campo, o colombiano do Palmeiras, Richard Rios, não fez nada na partida, pelo contrário, errou todas as decisões, expôs a zaga do Palmeiras, em muitas vezes com falta de posicionamento. Gabriel Menino também não conseguiu fazer o combate junto a ele no meio-campo. Aliás, poderia ter invertido de posição. Gabriel de primeiro volante com o Rios de segundo, ou seja, fez uma salada o João Martins na escalação do Palmeiras. Teve chance de consertar no segundo tempo, não fez, e mérito do Dorival. Colocou o David nas costas do Gustavo Gomes, atrás do Mike, para abrir espaços para a equipe do São Paulo, e conseguiu. O Juan entrou muito bem, Rodriguinho forçando o jogo, enfim, o São Paulo foi para cima. O São Paulo sufocou e só não ganhou de um placar mais elástico do Palmeiras porque faltou qualidade à equipe do São Paulo. Repito, o São Paulo poderia ter feito um placar muito maior e já encaminhar a classificação à semifinal da Copa do Brasil no primeiro jogo. O Palmeiras sobreviveu, tem ainda um placar com muita facilidade para tentar inverter no Allianz Parque, afinal facilidade que eu digo pela capacidade do time do Palmeiras, vai jogar em casa com a torcida, é apenas 1-0, porém, se o Palmeiras repetir um desempenho parecido como esse no Morumbi, pode dar vaga para o São Paulo. O São Paulo, merecidamente, vai avançar à semifinal se o Palmeiras não mudar a postura. Parabéns ao Dorival e, nota 0 para o João Martins e para toda a turma do Palmeiras que foram muito mal de novo no Morumbi, hein?